queridos telespectadores. Nosso encontro semanal das segundas-feiras, aqui estamos com imenso prazer, buscando trazer para vocês sempre tudo aquilo que possamos mostrar, possamos delinear para a nossa querida cidade e sempre visando o bem, sempre visando não a crítica exacerbada, mas sim mostrar aquilo que vem ocorrendo, aquilo que necessário se faz para todos nós. Temos a grande satisfação hoje de termos conosco Paulo Vasques, arquiteto, e o engenheiro Mário Bandarra, que virão falar sobre um assunto extremamente interessante para o momento, que é a lei estadual número 6.400, que cuida da autovistoria. É uma lei muito pouco conhecida, mas que foi gerada, conforme nós vamos mostrar à frente, por causa de um acidente gravíssimo no Rio de Janeiro, e que traz uma série de responsabilidades para proprietários, síndicos, mas que também mostra o de muito importante para aqueles que se usam dos imóveis e aqueles que passam até por perto dos imóveis. Boa tarde, meu querido Paulo. Boa é um tarde. prazer tê-lo aqui conosco. E boa tarde, Mário. Boa também tarde. Muita satisfação tê-los conosco. Vamos iniciar perguntando ao Paulo. Paulo, Lei 6.400. O que você me diz dessa lei? Qual é a base dessa lei, Paulo? Essa lei, como você disse, ela foi criada em função daquele desabamento dos 3 prédios no centro do Rio, né? E esse desabamento teve como causa obras irregulares feitas por leigos, né? Que aos poucos foram minando a estrutura do prédio. Então, para evitar que isso continue acontecendo, não só na nossa cidade, mas como em todo o estado, foi criada essa lei 6.400 para que os próprios prédios façam as suas vistorias através de um técnico, seja ele do CAL, seja ele do CREA, e que com isso se coíbam essas obras irregulares, né, que põem em risco não só o prédio, mas, como você disse, até os vizinhos, né? Que, aliás, foi o caso do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Um dos prédios caiu e levou mais 2. Isso. Com certeza. Mário, você que além de engenheiro civil, é advogado, dá uma tintura para nós do que representa essa lei juridicamente para o proprietário e para o síndico, principalmente. Boa tarde. É uma lei extremamente interessante. É interessante porque você é o seu fiscal. Ninguém vai te fiscalizar. Você, a partir do momento que recebe da mão do profissional que foi contratado para fazer as observações do que está acontecendo no seu imóvel, passa a ter conhecimento legal e, se não fizer, é omisso. Então, olha que situação interessante. Ninguém vai te fiscalizar. A autovistoria, né, o próprio nome diz, é uma vistoria que você faz. E a partir do momento que você tomou conhecimento dela, você é obrigado a fazer. Inclusive, na lei é previsto, se o profissional ele descobre que a situação é extremamente grave, que põe em risco de vida, que não tem que esperar, ele é obrigado a denunciar diretamente à prefeitura a situação. Porque não há como esperar, não há como deixar a coisa postergando, fluir, sem o risco de botar as pessoas usuárias ou não daquele imóvel em risco de vida. Então, eu considero essa lei muito bem feita, porque é uma coisa simples, a redação dela é simples, mas as consequências são graves. Se ficar omisso perante ela, está assumindo uma responsabilidade tremenda. Principalmente nós precisamos de analisar uma coisa que no nosso país ainda é muito pouco observada. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e por aquilo que deixamos de fazer. Esse é o grande problema que nós temos vivenciado muito e temos sofrido muitos percalços e muita situação difícil por essa razão. Você coloca muito bem quando chama essa atenção de que é necessário. Paulo falava também, as obras que não são observadas, é uma coisa importantíssima, porque quando se traz um engenheiro, quando se traz um arquiteto, ele sabe o que o imóvel pode suportar. Se é permitido, se não é, o cálculo estrutural.
Isso, Não, quer ver para ter uma ideia, vamos botar isso em números. perfeito, vamos lá. Eu fiz um projeto de uma casa, 2 pavimentos, e resolve mudar a utilização dessa casa, vamos fazer uma biblioteca. Olha, o cálculo estrutural, a tabela que nós usamos, a tabela vem de estudos laboratoriais, é uma coisa consagrada. Ela me põe 250 quilos por metro quadrado de carga útil. Se eu passo para a biblioteca, eu teria que ter calculado como 700 quilos por metro quadrado. Livro pesa muito. Empilhado. Só que Exato. não te dá essa sensação. Afinal de contas, você pega um livro e ele é leve, você transporta, só que são vários livros. Então, quando se muda a utilização de uma estrutura, há de ter cuidado a nova carga que vai ser imposta a ela. O caso desse prédio do Rio de Janeiro, que por causa de uma obra num determinado andar, 3 prédios caíram e 38 pessoas morreram. As pessoas que estavam fazendo a obra começaram a gerar entulho e não desciam com o entulho, deixavam no cantinho. 1 metro cúbico de entulho pesa 1.800 quilos. Se eu tenho um cálculo estrutural que me dá 250 quilos por metro quadrado, e eu tenho 1.800 quilos por metro quadrado colocado, isso é a altura de 1 metro. Se eu puser 2 metros, eu vou para o dobro. Né? Eu já vou para 3.600. Chega uma hora que a estrutura não aguenta, porque existem vários limites suportáveis pela estrutura, são limites de segurança. A própria norma, o próprio cálculo estrutural, você é obrigado a fazer uma série de alterações. Simulações, né? Não, aqui ó, eu tenho uma carga conhecida. Para efeito de cálculo, eu multiplico ela por 40%. Eu tenho mais 40%. Margem de segurança. Margem de segurança. O meu concreto, eu reduzo 40%. O meu ferro, eu reduzo 15%. Então, nós temos uma série de faixas de segurança, mas isso porque eu não tenho como garantir um concreto igual a toda estrutura, principalmente usinado na obra. O que vem pronto já tem uma tecnologia melhor, mas o que eu faço na obra eu não posso garantir. Fatura água e cimento, a areia veio com matéria orgânica, o concreto não foi pesado direito. Eu já peguei sacos, por exemplo, em obra, que o saco teoricamente são 50 quilos, eu peguei uma vez numa obra 38 quilos o saco de cimento. Aí você faz o teu volume de concreto baseado num saco destes, não vai chegar à resistência teórica prevista. Então, eu até brinco, é a Nossa Senhora do concreto. Né? Muitas coisas são absorvidas pela estrutura por causa desse coeficiente de segurança e porque existe essa margem depois. O concreto só acaba de endurecer, a previsão é 100 anos. Então, ele continua endurecendo, continua aumentando a sua resistência ao passar dos anos. Nós vamos confirmar isso em 2035 agora. A primeira obra foi em 1935. Em 2035, a teoria vai ser provada. Quer dizer que o concreto passou a ser usado em 1935. Sim. Antigamente usava-se calcário misturado, como o Coliseu. 4.000 anos, também. O Coliseu foi feito em calcário. E a primeira, isso eu fiquei conhecendo há pouco tempo atrás, há muito pouco tempo atrás. A primeira obra feita com tijolo de barro. Eu achava que os que aparecia de tijolo nas fotografias eram reforços que foram feitos ao passar do ano. Não, ele foi feito com tijolo. A primeira obra com a concepção de tijolo. Ele é fininho, largão, e feito argamassado com calcário, que é um dos elementos do cimento. Do cimento, né? Que vai me dar a reação final, a cristalização do calcário e outros sais que existem na mistura e vão dar uma resistência. Aliás, Paulo, Mário, uma das coisas que evoluiu muito também foi a ferragem, né? Você falava naquele ferro que chamavam de ferro doce, né? O CA24. 24, depois CA25, CA40, 32, 40, 50, 60. Hoje, praticamente 50, 60. O que quer dizer isso? CA50, 5.000 quilos por centímetro quadrado de resistência. O ponto de escoamento dele no laboratório. E o CA60, 6.000 quilos. Mas, por incrível que pareça, nós evoluímos na tecnologia, mas retroagimos na comercialização. Porque nós temos uma série chamada série bastarda. Isso aí já foi motivo de denúncia no CREA, Rio Grande do Sul, a usina já foi devidamente notificada, mas continua existindo
principalmente quem vem de Minas, o ferro vem de Minas. Ele é vendido como ferro 10, ele tem 9,5. Ele é vendido como ferro 8, ele tem 7,5. Ele é Você vendido diz na como grossura, na espessura, no diâmetro dele. O ferro de meia, 12,5, vem como 12. Mas vem cravado no ferro o nominal correto. E não é só isso. Você tem, por exemplo, o ferro usinado e o ferro relaminado. Muita gente, o leigo compra o ferro pelo preço. Entendeu? Nós compramos pela qualidade. Então você compra hoje um CA50 relaminado, se você analisar, ele não dá 25. E um detalhe que é importante, isso eu já tive a experiência de obras, e uma coisa importante, até nós comentamos ainda há pouco, é você ouvir um profissional que vai te orientar numa área que não é a tua. Na tua área, você às vezes é muito bom, mas dentro de uma área de construção, muitas vezes a pessoa desconhece. Ela não tem esses dados técnicos, eles são importantíssimos para você fazer e até para gastar menos. Eu lembro mesmo da minha construção que até um amigo, Renato, me disse, olha, contrata um projetista de cálculo. E eu achei aquilo, projetista de cálculo, mas é uma coisinha, não. E realmente que diferença fez por ter trazido o doutor Moisés naquela época. Começou me dizendo, o ferro CA25 não, é CA50 e na época 75, se não me engano, 60. E foi a ferragem que foi muito mais barato, gastamos menos e dali saímos para uma obra com a tranquilidade de ter tido um engenheiro que conhecedor e assinando, né? Porque quando vocês, engenheiros, assinam, vocês estão dando tranquilidade ao proprietário. E assumindo uma responsabilidade de 20 anos. Sim. Isso aí também as pessoas não são informadas, vamos dizer assim. A partir do momento que eu assino uma ART, anotação de responsabilidade técnica, é um documento obrigado por lei, qualquer entidade pública vai te obrigar a existir esse documento, eu assumo integralmente tudo que decorrer desse produto. E a nossa lei, a Lei 5.194, de 66, para mim foi o primeiro brado da defesa do consumidor, porque ela garante ao consumidor, que afinal de contas é uma relação consumirista, eu estou fornecendo um produto. Sim. Alguém está contratando para fornecer ou um cálculo estrutural, ou um cálculo de instalação elétrica, hidráulica, né, sanitária, ou a própria estrutura. Eu tenho a responsabilidade sobre tudo isso aí e por 20 anos a estrutura. Os outros não, os outros têm um prazo menor, diferenciado. Mas eu assumo. Isso quer dizer que qualquer problema que tiver, eu vou ter que enfiar a mão no meu bolso. Sim, e a responsabilidade civil também, né? Por qualquer acidente. Qualquer acidente que acontecer. Agora, falando mais dessa lei 6.400, dessa autovistoria, como é que se processa essa autovistoria? Olha, o síndico contrata um profissional para fazer a autovistoria e ela engloba todo o prédio, ou seja, a parte estrutural, infiltrações, elevadores, carga de consumo de energia elétrica, prevenção de incêndio e pânico. Então, tudo está incluído na autovistoria, tudo. Não é? Agora, essa lei tem que ser regulamentada pelo município. Para quê? Não que ela não, vamos dizer assim, pelo fato dela não estar regulamentada ainda em Petrópolis, não quer dizer que ela não esteja em vigor, ela está em vigor. Sim, ela é estadual, né? Ela é estadual. Sim. Ela só precisa ser regulamentada para saber como a prefeitura vai receber esse laudo. Ou se não vai receber, simplesmente, como o Rio de Janeiro, vai ser só comunicado. Entende? O importante é que a pessoa toma conhecimento da situação do seu imóvel e vai ter que tomar providência. Quer dizer, no caso, vocês, os autovistoriadores, no caso, contratados pelos prédios, eles vão partir de que ponto? Da parte de estrutura? Tudo. Nós temos que olhar tudo e temos que entrar em cada unidade. Entendeu? O que fosse apresentando, dependendo da vistoria que fosse apresentando, nós vamos ter que ir atrás. Nós temos que fazer um raio-x do prédio, né, do imóvel total. Nós temos um exemplo aqui em Petrópolis, agora recente, vocês devem ter tomado conhecimento, que caiu um revestimento, se não me engano, no Arabella. E atingiu uma pessoa. E parece que a prefeitura está pedindo uma autovistoria, uma vistoria... Das fachadas. Só das fachadas. Só da fachada. Nós estamos fazendo isso também. Só que a autovistoria engloba tudo isso. Tudo isso. Quer dizer, então, veja bem, eles estão pedindo uma coisa que já está dentro da legislação. Sim. Assim como o Corpo de Bombeiros também está intimando os prédios a fazer uma vistoria do seu sistema. Isso tudo está dentro da autovistoria. Exatamente.
Tanto é que nós botamos um anúncio no jornal, falando assim, economize. Em vez de fazer uma vistoria de fachada, uma vistoria de incêndio, faça auto-vistoria. Claro. O prazo tem é que dia fazer 1º de qualquer julho. jeito. O prazo 1º de julho, então. A partir de 1º de julho, o Estado pode vir cobrando aos síndicos e administradores a auto-vistoria. Você falou uma coisa extremamente importante, que eu sempre me baseei muito também em imóveis nossos, que é a parte elétrica. A parte elétrica, normalmente, quando se faz uma parte elétrica acompanhada por um engenheiro elétrico, feito por um profissional de qualidade, normalmente ela se torna muito mais barato. Você concorda com essa tese? Eu vou lhe mostrar o seguinte. Pode reparar que todos os incêndios que estão ocorrendo, a primeira suspeita, sistema elétrico. Curto-circuito. Por quê? Não querendo falar mal de A, B, C, mas vamos nos ater à parte técnica. Quando eu dimensiono uma instalação elétrica, eu tenho uma chave de proteção à fiação, é o disjuntor. Então, aquele circuito é previsto uma carga de 1000 watts de potência. Só que você tem no mercado o surgimento de produtos que têm maior potência, que vão te dar maior rentabilidade de produção, mas vão requerer mais energia. E você vai ligar chuveiro, em algum lugar. Sim, o chuveiro é comum. Há tempos atrás, a norma falava do chuveiro de 2.500 watts. E chega a 7.000. Hoje tem 7.000. 600. Mas toda a fiação foi feita para 2.500. Isso. Então, a primeira coisa que começa a aparecer para ti, como leigo, é só botar a mão no disjuntor. Encosta a mão no disjuntor, vê se está aquecendo. Se tiver aquecendo, tu já está com risco na tua rede. Algum problema? Aqui, ó. Não precisa tirar a capa de proteção do quadro-circuito, não. É só abrir aquela portinha onde tem os acionamentos dos disjuntores e põe a mão ali. Não vai levar choque, não tem problema nenhum. Não tire a tampa. Né? Se você se sentir com segurança fazer isso, faça isso. Põe a mão. Se estiver aquecendo, o teu circuito elétrico já está em risco. E para ele pegar fogo é um UPA. É impressionante. Porque se ele já está aquecendo o disjuntor, a fiação já está a ponto de entrar em fusão. E a blindagem, que a fiação antiga é de pano, e a WG, que é a fiação um pouquinho mais nova, né, que depois foi mudada para milímetro, ela já tem blindagem de borracha, de plástico, ela começa a derreter. Isso vai derretendo até que expõe o fio e fecha-se com o circuito. E é impressionante como pega fogo e como retorce a fiação. É uma coisa... Desculpa, às vezes o profissional, entre aspas, né, ele começa a ver que aquele fio não suporta, ele começa a aumentar o diâmetro do fio, né, para resolver o teu problema. Ele resolve o teu problema momentaneamente e cria um problema maior, porque o disjuntor... Ele diz, não, o disjuntor também, se tiver com 30, vou botar um de 40. E ele começa a suportar cada vez mais carga até que chega um ponto que ele não aguenta. Aí o fio torra ou o disjuntor pega fogo. O que acontece no dia a dia? Eu ponho um chuveiro de 600. Tinha lá o Lorenzetti pequenininho, 2.500. Aí apareceu a oportunidade de comprar numa liquidação 600. O maior. Eu ponho. Banho fantástico. Aí começa a diminuir a água, ficar bem quente, pum, deslarga o disjuntor. A primeira coisa que a pessoa faz é chamar um eletricista. O eletricista chega lá, ó, eu resolvo o seu problema. Eu troco o disjuntor. Aí não desarmo mais o disjuntor. Bacana, mas o fio vai pegar fogo. Bem, uma coisa que até, vamos dizer assim, não é muito divulgado, mas a realidade, antigamente eram os fusíveis, hoje os disjuntores, eles são feitos para desarmar. Sim. Eles estão para proteger a rede. Exato. Isso. Eu já ouvi isso, até ri muito com isso, quando dizia o seguinte, olha, se fosse para não desarmar, você botava um fio direto. Não precisava de disjuntor. E a primeira coisa que se aprende em eletrotécnica é o seguinte, embora exista o fusível, embora exista o fusível termoacionado, que é o disjuntor, não confie. Porque ele não é garantia suficiente para a tua rede. É um mal necessário, vamos dizer assim. Então, o fato de ter disjuntor não quer dizer que tu também esteja tranquilo. Você tem que ter uma boa distribuição no circuito. Saber distribuir esse circuito. Isso é importante. Praga se chama Benjamin.
É outra prova. Você junta no Benjamin ali, põe 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Mas hoje eles mudaram isso, chamam de filtro de linha. Você bota 10. Pior ainda mais a situação. Mas o filtro de linha é mais bonito, pelo menos, né? Sim. Tem um nome mais pomposo, né? Mais pomposo. Do que Mas te dá uma Benjamin. sobrecarga da mesma maneira. Exatamente. Agora, cá entre nós, surgiu, me lembrei de uma coisa aqui. O Brasil na contramão. O mundo inteiro adotou o Xu, que passou a fazer uma linha que está convergindo numa padronização mundial, e o Brasil lança a série dele, Só dele. só dele. Mas veja bem, por isso é que chama pino jabuticaba. Só o Brasil tem jabuticaba. Só o Brasil. Não somos Mas nós. para piorar, eles fizeram na mesma distância de tomada 20 ampere e 10 ampere. Mesma coisa. Então você tem uma tomada de 20 ampere e o teu macho de 10 ampere fica frouxo. Aquece. Perda de Foucault. Isso, aumenta a amperagem. Aumenta o teu consumo e te aquece a linha para pegar fogo. Isso. Cara, isso aí é uma coisa insana. Isto é uma coisa insana. Quando esse problema já estava resolvido. Era Achou só que adotar o mundo mesmo inteiro. internacional. Aí botamos esse sistema que tem essa maluquice. Pelo menos devia botar o seguinte, ó, tudo 20 ampere. Pronto. Agora lança uma linha 10 ampere, 20 ampere com a mesma distância. Pode reparar, a sua tomada, colocou o macho e está folgado, porque aquela tomada é 20 ampere, é para 20 ampere máximo, e a sua ligação de 10. E ela vai ficar aquecendo. Nós temos alguns eletrodomésticos que exigem o 20 ampere, né? Se não me engano, a máquina de lavar roupa, o micro-ondas, eles exigem o 20 ampere, você não... Não, melhor, e a diferença de preço é tão ridícula, que é melhor fazer tudo para 20 ampere. Põe a fiação para 20 ampere, disjuntor para 20 ampere, de acordo com a distância, né? Tem todo um cálculo para ser feito, mas põe tudo para 20 ampere. Não põe 10 ampere. Ô Mário, realmente isso é uma coisa importantíssima que se mostre ao nosso telespectador. Eu estou falando errado, amperes, né? Ampere. Mas a ampere faz parte do dia a dia, né? Coloquial, né? Exato, o nosso dia a dia. Você acaba falando errado junto, né? Bem, se você for agora há uma discussão educacional de que no exame do Enem pode ou não pode usar a terminologia de internet, PQ, TB. Eu vou me dar o direito de ficar quieto, porque senão nós vamos entrar numa parte política que eu tenho uma posição radical quanto isso aí. Eu só lhe resumo o seguinte: os piores 10 anos desse país. Não tenha dúvida. O que está vindo de prejuízo, até mesmo na parte intelectual, o que está vindo de prejuízo para as gerações futuras agora. Então eu me reservo, senão nós vamos mudar o assunto aqui. Mário, realmente, educacionalmente, o país não vai bem. Nós temos que reconhecer a nossa posição educacional. E a educação é a base de tudo. Nós não falamos bem, nós não estudamos bem. Enfim, hoje mesmo eu ouvia, quando fui ao Rio buscar meu filho, uma coisa interessante. Os professores estão entrando em greve no Rio de Janeiro contra o governo. Não, eles estão entrando em greve contra os alunos e contra a própria categoria. Claro. Entende? Eles não estão prejudicando o filho do governador, o filho do senador, não. Está sendo prejudicado, na realidade, são aqueles que dependem da aula, são aqueles que precisam do ensino, principalmente o ensino público. Nunca me senti tão violentado, na época que eu fui professor, ser obrigado a aprovar todos. Realmente... Isso é uma violência... Sim, é você instigar o mau desempenho. Mas nós estamos fugindo. Vamos lá, vamos dar uma paradinha aqui, vamos chamar os nossos apoiadores, daqui a pouco nós voltamos, mais principalmente dentro do foco da lei e também de um assunto que eu gostaria muito de falar, saneamento básico. Mas, por favor, os nossos apoiadores... Golden Cups, our creation of time.